Olá pessoal, tudo bem? Paulo Jordão falando com vocês novamente. Retorno depois de alguns dias aí parado por questões de saúde. Eu não pude gravar os vídeos, mas retorno hoje. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre conselho fiscal. Vou explicar para vocês de forma bem sucinta e direta quais são as atribuições de um conselho fiscal. O que pode e o que não pode fazer o conselho. Por favor, desde o início eu já peço que curtam meu vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem com os amigos, enviem para os grupos de WhatsApp, comentem o vídeo, se inscrevam para que eu possa continuar fazendo vídeos para vocês semanalmente, ok? Então vamos lá, gente, começando de forma bem sucinta. Quais são os deveres de um conselho fiscal? Reza o artigo 1356 do Código Civil. Poderá haver no condomínio um conselho fiscal, composto de 3 membros eleitos pela Assembleia, por prazo não superior a 2 anos, ao qual compete dar parecer sobre as contas do síndico. Vamos lá, gente. O 1356 do Código Civil, ele deixa de forma opcional a formação de um conselho fiscal quando ele diz: poderá haver no condomínio um conselho fiscal. Ocorre que, basicamente, todas as convenções trazem a figura de um conselho fiscal. Então é nessa base convencional que a gente vai tratar o assunto hoje. Na formação de um conselho fiscal com base na convenção do condomínio, ok? Então vamos lá, quais são as funções desse conselho fiscal? Basicamente o conselho fiscal serve para fiscalizar e analisar as contas do síndico mensalmente praticadas. Fiscalizar e analisar as contas praticadas anualmente, prestação de contas. Analisar e tecer ali comentários sobre a previsão orçamentária do síndico. No mais, você pode completar com um quarto item, dizendo aconselhamento ao síndico de questões de grande interesse, de grande relevância ao condomínio. Resumindo, fiscalizar e analisar as contas mensalmente praticadas pelo síndico, analisar a prestação de contas anual, analisar a previsão orçamentária anual e ajudar o síndico nas tomadas de decisões do condomínio. Ocorre que o 1356, mais uma vez, diz que compete ao conselho emitir parecer sobre as contas, ou seja, o conselho fiscal, ele não aprova ou desaprova as contas do síndico. Ele apenas emite um parecer favorável à aprovação ou à desaprovação dessas contas. Conselho fiscal e consultivo, claro, não tem poder de veto ou de aprovação. Não tem poder de mando dentro do condomínio, muito menos de direção. Algumas convenções, alguns estatutos de associações de residenciais trazem no seu corpo algumas atribuições ao Conselho Fiscal, das quais eu, particularmente, discordo de tê-las dentro de um condomínio. Por que eu discordo de atribuições delegadas ao Conselho Fiscal e Conselho Consultivo? O 1348 do Código Civil traz ali um rol de obrigações do síndico. E dentre essas obrigações tem uma que é prestar contas. A responsabilidade civil e criminal pelo condomínio é do síndico. A responsabilidade pela prestação de contas do condomínio é do síndico. Seria, do meu ponto de vista, equivocado você dividir, em tese, o poder para o conselho poder delegar e atribuir funções, tomada de decisões, sendo que a responsabilidade
pelo condomínio fica a cargo única e exclusivamente do síndico. Então, do meu ponto de vista, o conselho deve apenas e tão somente analisar e fiscalizar as contas mensais, as contas anuais, a previsão orçamentária e aconselhar o síndico na tomada de decisões. Não cabe ao Conselho Fiscal a tomada de qualquer decisão além da de sugerir aprovação de contas ou não, ou caso contrário, né, sugerir a desaprovação das contas, tá? Então, de uma forma bem simples, Conselho Fiscal possui atribuições apenas de fiscalizar e sugerir a aprovação ou a reprovação das contas do síndico. Tudo bem? Fora isso, pessoal, o Conselho Fiscal possuiria atribuições apenas e tão somente se no corpo das convenções condominiais ou dos estatutos de associações ali exporem algumas atribuições. Eu confesso que eu já vi, conheço algumas e discordo de praticamente todas, porque a responsabilidade continua sendo do síndico. Um erro muito comum que o pessoal comete nos condomínios é elege-se o síndico, elege-se o subsíndico, de acordo com a convenção, e elege-se ali um conselho fiscal, 3 membros, por exemplo. Depois que elegeu o quadro diretivo, eles se reúnem e dividem as atribuições. Olha, o síndico fica responsável por tais funções e o conselho fica responsável por contratar a empresa de manutenção dos elevadores e fiscalizar a limpeza do condomínio. Um grande erro, um grande equívoco do meu ponto de vista. O Conselho Fiscal não deve fazer isso. Por quê? As atribuições do Conselho Fiscal são complementares às atribuições do síndico. Elas devem ser apenas e tão somente burocráticas e administrativas, analisando contas. Um outro exemplo, bem comum. Caso o Conselho Fiscal analise as contas de um mês e constate uma irregularidade muito grave, cabe ao Conselho Fiscal, por exemplo, informar aos moradores essa irregularidade. Não cabe ao Conselho Fiscal adotar nenhuma outra providência, além da de orientar e informar os moradores do que está acontecendo, tá? Então, assim, pessoal, basicamente, resumindo, de forma muito sintética, o Conselho Fiscal serve para analisar e fiscalizar as contas do síndico, prestação de contas, previsão orçamentária, aconselhá-lo quando necessário, quando chamado a fazê-lo, ok? O assunto, obviamente, comporta um aprofundamento muito maior, muito detalhado, mas, como de costume, eu trouxe aqui para vocês apenas uma leve explanação do que faz um conselho fiscal, ok? Pessoal, dúvidas? Comentem no vídeo, curtam mais uma vez o meu vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho, comentem esse vídeo, compartilhem, mandem para os amigos, para que eu possa continuar fazendo vídeos para vocês semanalmente, ok? Então, até o final da semana com mais um novo vídeo. Um abraço!